tudo bem? Meu nome é Franciele, eu sou o Head do Iluminismo Financeiro aqui na ForBlue e hoje eu vou te explicar como utilizar a nossa ferramenta de cálculo simplificado do Prolabore, ok? Então, antes de mais nada, para que você possa fazer o preenchimento dessa ferramenta e encontrar o cálculo ideal do teu Prolabore, é importante que você tenha o controle financeiro, para que você tenha a visão, né, de quanto é a tua média de receita, quanto, em média, a tua empresa tem de custos variáveis, despesas fixas, saídas não operacionais mensalmente. Então, somente tendo esse controle é que é possível fazer o preenchimento da ferramenta, ok? Então, vamos lá. Bom, o primeiro passo aqui para o preenchimento da ferramenta é trazer qual é a média de faturamento, ou seja, de receita que você tem. Quando a gente olha para o fluxo de caixa, a gente fala sobre receitas, né? Então, por regime de caixa, o quanto que está entrando ali de receitas dentro do meu fluxo de caixa mensalmente. Então, é importante que você tenha aí pelo menos 6 meses para entender essa média de receita, tá? Para que você realmente entenda a constância de receita que a sua empresa está tendo. Então, no meu caso, eu vou usar um exemplo de R$200 mil aqui de receita para essa empresa que eu estou usando como exemplo. Depois disso, o segundo passo será o preenchimento dos custos variáveis, os percentuais de custos variáveis que a gente tem na empresa, ok? Então, aqui, custos com fornecedores, no meu exemplo, eu vou preencher com 45%, ou seja, os custos que eu tenho com os meus fornecedores, eles são, né, em comparação ali com a minha receita, eles representam 45%. Da mesma forma, eu vou fazer o preenchimento dos meus impostos. Então, o custo com impostos que eu tenho mensalmente da minha empresa significam 4% em relação à minha receita. A mesma coisa, vou fazer o preenchimento com a comissão, então, no meu segmento, né, eu trabalho ali com um comissionamento para os meus vendedores, que representam 5% da minha receita. As taxas de cartões hoje, então, o quanto eu pago de taxa de cartão mensalmente, elas representam 2% da minha receita e vão ter outros custos variáveis ali que não estão mensurados nesses outros preenchimentos que a gente tem, que basicamente ali refletem 1% da minha receita. Para o ramo de atividade dessa empresa, o ideal de lucro operacional seria 10%, tá? Então, por isso é muito importante que você tenha essa informação do quanto seria ideal de lucratividade para o teu ramo de atividade, tá? Para o ramo segmento aí da tua empresa. Então, a ForBlue, ela desenvolveu um método próprio, né? Onde nós conseguimos, através dessa metodologia, entender os ideais para cada segmento e assim, estou trazendo aqui o exemplo dessa empresa, tá? Então, importante que você também saiba qual é o ideal de lucratividade aí para o teu ramo de atividade. Lembrando que 100% de lucro, ele não existe, ok? Então, nesse caso, estou fazendo preenchimento aqui com 10%. Os gastos fixos totais aqui dessa empresa, eu vou usar como se fosse R$35 mil por mês. E aí, lembrando, né, que todos os gastos fixos é tudo aquilo que a gente tem de despesas financeiras, administrativas, tudo que a gente tem de gastos fixos, seja com marketing. Então, é importante que aqui você também traga ali uma certa gordurinha, tá? E aí, você vai colocar aqui para mim também qual é o Prolabore que você retira mensalmente. Então, lembrando que os gastos fixos, você vai preencher somente com a estrutura da tua empresa, desconsiderando ali o quanto você tem de Prolabore mensalmente, tudo bem? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar como se o Prolabore ele fosse de R$55 mil, certo? E aí ainda tem os saídas não operacionais para serem pagas. Então, no caso das saídas não operacionais, é tudo aquilo que não faz parte da operação. Ou seja, eu peguei um empréstimo e agora tenho que pagar o empréstimo. A parcela desse empréstimo é uma saída não operacional. Pago juros bancários ali, então isso é uma saída não operacional. Então, tudo aquilo que não faz parte mais da sua operação. Nesse caso, eu vou colocar como se eu pagasse ali R$2 mil de saídas não operacionais por mês, ok? Dessa forma, veja que aqui nós vamos ter o cálculo de ponto de equilíbrio, que ele está demonstrando o seguinte. Para eu conseguir ter todas essas movimentações, todas essas saídas, né? Então, de custos variáveis, despesas fixas, incluindo o meu Prolabore de R$55 mil, eu deveria ter uma receita de 278.787,88 para conseguir chegar com essa lucratividade de 10%, certo? Mas, considerando ali, né, que a minha receita média hoje é de R$200 mil, ou seja, para eu aumentar a minha receita para 278, eu precisaria de estratégias de vendas, estratégias de marketing. Vamos combinar que não é algo fácil que vai acontecer do dia para a noite? Então, por isso,
ele me dá a sugestão do Prolabore máximo, que no caso, que hoje eu tenho de 55 mil, mas para continuar tendo esses custos variáveis e essa receita de 200 mil, o meu Prolabore ele só poderia chegar a 29 mil reais, ok? Então veja que para a gente conseguir ter um Prolabore maior, né, de 55 mil reais, a receita ela deveria ser essa, ou então a outra saída é conseguir reduzir despesas fixas, é conseguir reduzir também custos variáveis para conseguir ter um Prolabore maior. Então aqui é realmente ter a sacada de que se eu vou se eu vou caminhar pela estratégia A, né, que seria, por exemplo, aumentar a minha receita, eu vou precisar, né, ter estratégias de vendas, estratégias de marketing para conseguir melhorar essa receita, do que talvez olhar, né, para o meu Prolabore, entender quais são os meus gastos pessoais que eu consigo reduzir para que o meu Prolabore de fato caiba dentro do que a empresa pode me pagar. Combinado? Então, esse é um cálculo simplificado mesmo, para que você entenda, né, se a empresa hoje ela pode conseguir estar conseguindo te pagar ou não, porque muitas das vezes a empresa ela está gerando prejuízo exatamente por conta do Prolabore dos sócios, que é o caso aqui dessa empresa. Então, essa empresa ela não está conseguindo ter os 10% de lucratividade exatamente por conta de um Prolabore mais elevado. Se caso ela tivesse, né, o Prolabore aqui de 29 mil reais, ela estaria tendo tranquilamente ali os 10% de lucratividade e ainda pagando todas as saídas envolvidas dentro da operação da empresa, ok? Então, esse é um cálculo simplificado. Qualquer dúvida é só nos avisar.